Olá, gente, tudo bem? Estamos de volta aqui com o nosso canal, né? Esse é o Observador, nosso canal de observância, né, das coisas da vida, do mundo, dando uma olhada aqui nessas bizarrices que vem acontecendo nesses últimos tempos, né? E semana passada eu até fiz um vídeo falando sobre o Eduardo Bueno. Ele sempre foi esse cara, né, estriônico, assim, meio eu chamaria de velho bobo, né? É um velho bobo. Eu também sou velho, né? A gente é velho, mas, porra, esse cara, né? Ontem eu vi uma entrevista dele, onde foi? Foi no Flow. Tava vendo um pedacinho de uma entrevista dele no Flow. Muito inteligente, tem uma memória fotográfica incrível, né? Ele é um jornalista, gente, especializado em história, né? Mais especificamente história do Brasil. Tem muitos livros publicados e tudo, né? Sabe datas de cor. Eu mal compararia ele ao analista político Marco Antônio Villa, que também é um historiador de carreira, etc. Diferente, a formação dos dois é diferente. Um é jornalista, historiador, o outro é historiador de carreira, né? Professor, etc. O Marco Antônio Villa, que estava na Jovem Pan e tudo. De repente, o Marco Antônio Villa virou uma chave, né? Ele ficou meio maluco. Eu não sei o que houve com o Villa. Eu adorava o Marco Antônio Villa. E como historiador e também como jornalista, e de repente o Marco Antônio Villa ficou maluco, virou uma chave. Eu falei, chega, não quero ver mais, eu não quero mais contato com esse tipo de gente que fica sempre vociferando e, né, falando um monte de asneira, de besteira. Um cara, você vê, é um acadêmico brilhante, e de repente o cara ficou maluco, vira um maluco, né? Mas o Eduardo Bueno não, sempre foi assim, doido desse jeito aí. E é uma figura assim estriônica, me incomoda um pouco ver as entrevistas dele, nunca gostei, nunca gostei. Eu acho interessante as aulas dele lá no YouTube, que ele dá aulas de história do Brasil, desmistificando muita coisa da história, da historiografia brasileira oficial, né? Mas às vezes também ele exagera. Eu não gosto, não sei vocês, né? Mas me incomoda um pouco, eu acho meio chato. É um velho chato. Mas ele passou dos limites na semana passada, né, pessoal? Passou. Caramba. Vamos colocar uns vídeos aqui pra gente analisar como é a trajetória dele aqui, ó, por exemplo. Tem esse videozinho aqui, vamos ouvir isso aqui, ó. Ele, na verdade, acabou tornando-se trending topics em todas as plataformas por conta do que ele falou do assassinato do Charlie Kirk nos Estados Unidos, dia 11, aquele tiro. Aí eu queria, depois eu vou fazer um vídeo só para falar sobre a surpresa horrorosa que essa geração Z teve de ver ao vivo em 4K uma pessoa sendo assassinada. Nós que somos mais velhos, né, a gente já teve essas experiências várias vezes ao longo desses 50 anos, né, de ver gente morrendo ao vivo na televisão. Várias vezes, né, ao vivo mesmo. Ou gravado depois, em videotape, como se chamava antigamente. A gente já traz de antes, né, a memória do assassinato do Kennedy, daquele filme do Zapruder, gravado lá em Dallas, no Texas, em 1963. Aquele tiro, dois tiros, né, um no pescoço, outro na cabeça, do Kennedy morrendo na frente das câmeras, assim, né? Terrível. E a gente vem com essa coisa no nosso imaginário coletivo, né? Que é uma coisa terrível você ver uma pessoa sendo morta, assim, né? E de lá para cá, tantos outros crimes, né, que aconteceram. Eu lembrei, por exemplo, do crime do presidente do Egito, Anwar Sadat, que foi morto também, né, pelas tropas dele durante um desfile militar no Egito. Morto em frente às câmeras também, ao vivo, uma coisa terrível. Depois eu lembrei de Yitzhak Rabin, o primeiro-ministro de Israel, também morto na frente das câmeras. Só que isso foi até 1995. De lá para cá, essa geração, acho que não, só em guerra, né? Que a gente vê. Uma pessoa normal, um cidadão comum, como cada um de nós, assim, tomando um tiro que vem de uma arma de um extremista, né? A gente se lembra também, claro, dos crimes cometidos pelo ISIS, né? Pelo Estado Islâmico, durante aqueles tempos terríveis, né, da invasão do Afeganistão e daqueles reféns todos, soldados americanos inclusive, aqueles, eu nunca vi, gente, aqueles soldados sendo degolados, eu nunca vi aquelas imagens, fiz questão de não ver, é uma coisa que vai me deixar muito mal e eu prefiro não ver, mas a gente vem
se acostumando a esse tipo de violência, né? Tão explícita assim, uma coisa horrível, né? E tudo parte da esquerda, né? Como é bizarro, né? Ou é de extremista islâmico, ou é de extremista esquerdista, comunista, é sempre assim, né, gente? A gente viu também o assassinato do irmão do Kim Jong-un naquele aeroporto em Dubai, né? Que ele foi morto por 2 mulheres, né? Lembram disso? Que ele foi envenenado. Então, tudo na frente das câmeras também. E agora, essa galera mais jovem, que está até os 30 mais ou menos de idade, que viram, esse pessoal que viu a imagem ao vivo, né? Ficou estupefato, assim, gente, nossa, que coisa terrível, né? O cara, então, ele vai para uma faculdade, né, para uma universidade, para fazer um debate público, sozinho, desarmado, né? Armado apenas com a sua cabeça, com as suas palavras, e de repente toma um tiro assim na frente de 2.000 pessoas. Que coisa horrível, né? Aconteceu com o Trump, mas o Trump, a gente pode analisar que o Trump é um político, né? Um político de carreira, uma figura pública desse porte, né, de um presidente americano, ele está exposto a esse tipo de ameaça o tempo todo. Então, por isso que tem um serviço secreto, muita segurança, carros blindados, né? Então, é muito diferente de um cara que chega lá com o próprio carro, estaciona o próprio carro na vaga e entra lá num púlpito ou numa tenda, se senta para pegar um microfone e começar a debater com tantas pessoas quantas estivessem na fila dispostas a prove me wrong, né? Que era o negócio, prove que eu estou errado, que ele era um homem da direita, aí a imprensa chama o cara de ultradireita, fascista, não sei o que lá, gente. Né? Foi o que o Eduardo Bueno fez. Aliás, ele já é assim, né? Há bastante tempo. Vamos ouvir aqui essas merdas que esse cara fala, que é bizarro, gente. É o seguinte, eu desejo a morte, boto o olho, torço quando eles morrem e vibro quando eles morrem. Quando morreu o Reagan eu festejei, quando morreu o Médici eu festejei, quando morreu a Margaret Thatcher eu festejei, mesmo, assumo e digo. Coração bom você tem? Coração bom. Na facada, na facada. Esse aí é o Rafinha, né? Tava torcendo ou não? Inclusive você que tá ouvindo, faltou a viradinha. Viu, na facada do Bolsonaro, você tava torcendo, faltou aquela viradinha. Tá vendo? Quando o Olavo de Carvalho morreu, gente, pelo amor de Deus, né? O professor Olavo, ele era aquela figura incrível, né? E bondoso e tudo, mas claro, ele tinha também aquele veneno contra os seus adversários, né? Óbvio, né? Ele era um político nato, né? Um filósofo de verdade e tudo. Então, um cara que vivia pela verdade. Já havia sido comunista e tudo. O Olavo de Carvalho falou 1000 vezes. Eu posso falar porque eu estive lá dentro do Partido Comunista do Brasil, estudei aquilo por dentro, profundamente, e eu posso falar porque eu estudei, né? Então, se você não estudou, você não entende porra nenhuma, não pode falar. E ele sabia o modus operandi da esquerda naquela época, nos anos 70, né, gente? 60, 70, né? Primeira vez, esses caras, assim, têm orgulho de serem a coisa horrorosa que eles são. Né? Então, nós que somos conservadores, liberais, católicos, cristãos, temos orgulho de ser isso que nós somos, né? Você vê? Então a gente tem que ser o quê? O contrário, né? A gente tem que ser esse tipo de gente aí, né? Eles são retrógrados, reacionários, evangélicos, machistas e tal. E se orgulham disso. Essa regra é claríssima. Convidou essa amiga, volta pra cozinha de onde tu não devia ter saído. Deixa ela trabalhar. Mete o processo. Olha, Mete o processo que ele tá com dinheiro. Mete. Estamos gravando, atenção. É isso aí, gente. Só fala merda, cara. Esse aqui foi o vídeo do dia em que ele comemorou, né, a morte do Charlie Kirk. Uma coisa que eu acho que até os amigos dele não gostaram, tá? Os alunos dele, ele se queimou muito, tá? É sempre terrível, né? Um ativista ser morto por suas ideias. Exceto quando é o Charlie Kirk. É bizarro, né, cara? O cara não pegou em armas, o cara não foi ameaçar ninguém, armado, nem nada, só tava debatendo. Não xingava, né, porque ele era um cristão devoto, né? Lá eles são evangélicos, eu diria, são crentes, né? São protestantes, né? Nos Estados Unidos. E o cara era só um cristão, família e tudo, né? É um cara da direita, conservador, né? Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. O Charlie Kirk. Ai, é liberdade de expressão. O Charlie Kirk, sabe quem é? Foi morto. Tem 2 filhas pequenas. Que bom para as filhas dele, né? Que bom para as filhas dele. Que vão crescer sem a presença de um sujeito repugnante, canalha. Tá vendo? As filhas dele vão crescer sem o pai, né? O Peninha.
Caramba, que bizarro, cara. Canalha, racista, homofóbico, ligado ao pedófilo Homofóbico? Por que ele é homofóbico, gente? Donald Trump. É minha filha. Chamando pedófilo, o Trump de pedófilo. Esse cara vai perder o visto, vai se ferrar todinho. E a filha dele mora no Texas, né, gente? É minha filha que tá no Texas. Tu acredita que a minha filha tá em Austin, no Texas? E pior que tá perto de uma das casas do Elon Musk. Não sei o que ela vai fazer ali. Se houver algum atentado ali... Tá vendo? Olha só que pateta, cara. Olha só que piada boba, como diz minha mãe, piada peido pronto, né? Que coisa bizarra, cara. Estamos vivendo sob uma ditadura. Porque o Instagram removeu o vídeo dele do ar, tá? Esse último vídeo o Instagram removeu. Estamos vivendo sob uma ditadura. Eu venho a público denunciar. A ditadura. Não sei se é a ditadura do judiciário. Você vê que ele tá escabriado. Já repararam como é que ele ficou diferente nesse vídeo aí? O primeiro vídeo foi aquele que ele fala da morte do Charlie Kirk, comemorando, das filhas e tudo. Esse é o segundo. Tem um terceiro. Você vê que ele tá com uma cara assim meio... Tá escabriado. Eu falei, porra, falei besteira. É do tipo que se empolga, aquele cara que se empolga. É um homem velho, não aprendeu nada com a vida, né? É inteligente, é um historiador inteligente, consagrado e tudo, mas não aprendeu nada com a vida. É um bobão que não aprendeu nada com a vida, né? Como já falei, achei 27 anos pouco, né? 27 anos passa num tapa. Mas a questão é que foi derrubado um vídeo meu do Instagram. E o mais patético é que essa bolha repugnante, vamos chamar de extrema direita, né? Porque vamos falar sério, né? Eu nem gostaria de falar sério com essa gente, já que isso vai chegar nele. Direita tem todo o direito de existir, sempre achei. Olha a blusa dele. Olha a blusa dele, Califórnia, 1975. Bizarro, né, gente? Vamos lá, vamos ouvir o resto. Ele vai perder o visto, com certeza a filha dele tá ferrada. Vamos ver. Sempre achei. Se existe esquerda, tem que ter direita, né? O que não pode ter é extrema direita. O que não pode ter é canalha, racista, fascista, homofóbico. Mas pode ter extrema esquerda, né, como ele, né? Entenderam? E a imprensa batendo palma, tá? Gente, a imprensa todinha passou um pano que é inacreditável. Não pode, não pode. E não pode ter discurso de ódio também. Inclusive, o meu vídeo foi derrubado supostamente por discurso de ódio, mas não era discurso de ódio, era discurso de alegria, de satisfação. Tá vendo? Ele ainda bancou e, né, dobrou a aposta aí. Era uma nota de falecimento. Nota de falecimento. Nota 10. Mas o vídeo nem era sobre o falecimento a ser festejado, né? De uma criatura desprezível, horrorosa lá nos Estados Unidos, né? Com tantos de lá, e tantos do Brasil, e tantos do mundo. O vídeo... É você, né, querido? Você é uma pessoa desprezível do Brasil. É um cara desprezível, né? E ainda mora no Rio Grande do Sul, né? Ainda fala mal da Serra Gaúcha, detona toda a cultura alemã. Gente, esse cara tinha que ser expulso de lá, né? Uma nota de agravo, persona não grata, né? O vídeo era sobre a Carminha, com seu voto incrível. O vídeo era sobre o emboladinho do STF, presidente da turma, que também deu um belo voto. Ele tentou desviar o assunto, hein? Falando da Carmen Lúcia, elogiando os 27 anos de cadeia do Bolsonaro. Ele tentou, né? Desviar o assunto, escabriado, mas não adianta. Ele começou a se ferrar e perdeu um monte de contrato, gente. Palestra cancelada. O vídeo era sobre o ministro Fux e o seu voto constrangedoramente patético de 12 horas, né? No meio é que eu fazia a elegia. Elegia é um elogio que se faz a alguém que morreu. Só que também, no caso, não era alguém, era o ato. E aí, me disseram, né? Porque o cara, tô te dando a real, nem frequento. Tá vendo? Ele fez uma elegia. Não, ele não fez uma elegia ele mesmo, né? Ele disse, não foi uma elegia, que é uma homenagem que se faz a uma homenagem póstuma, né? Não, ele fez uma homenagem ao cara que atirou, você vê, ele ainda depois ele triplica a aposta ainda. Essas coisas aqui, eu gravo essas coisas aqui, que é um lance meio profissional, assim. E aqui ele continua. O movimento orquestrado contra mim foi organizado por parlamentares, por políticos de... Não foi a rede social não, né? Que se movimentou contra você não. Não, foram parlamentares. Aí ele vai botar a culpa no Nicolas, no Gustavo Gaia, no Eduardo Bolsonaro, talvez no Paulo Figueiredo, né? Não, a culpa não foi dele não, ele não falou besteira não. Ele está certo, foi uma coisa orquestrada contra ele. Se trata de uma retratação seguida por um rosário de poréns.
O movimento orquestrado contra mim foi organizado por parlamentares, por políticos de extrema direita. Você vê, ele acha que ele não fez nada errado, tá tudo certo. Assim, para quem é libertário, né, para quem é ANCAP, a liberdade de expressão tem que ser absoluta, né? A liberdade de expressão absoluta nos dá esse prêmio, que é ver o rato sair do esgoto. Então agora você sabe quem ele é. As pessoas sabem quem ele é, a vizinhança agora sabe quem é o cara. O rato saiu do esgoto, né? É muito bom isso aí, por um lado, né? A gente não deve calar esse tipo de pessoas, pessoal. Não. Deixa ele falar que ele se ferra sozinho. A língua dele é tão grande que ele mesmo se estrepa todinho, como já se estrepou, né? Que eu considero nociva e desprezível e pelas quais não tenho o menor respeito. E eu não sou, assim, exatamente um democrata, né? Eu sou um autocrata. Das coisas mais... Você é um idiota-crata, né? Um imbecil-crata. É o que você é. Mais ridículas e patéticas que aconteceram foi eles envolverem os Estados Unidos nessa questão. Ah, tá. Olha só, tá vendo? Tá com medinho. Ficou com medinho. Aí o pessoal de Porto Alegre, gente, vereadores e deputados estaduais do estado do Rio Grande do Sul, onde esse prego vive, já estão contra ele lá, discurso de ódio, acionou o consulado americano, o cancelamento do contrato com a PUC, etc. Vamos ver. Mandando mensagens pro Marco Rubio, pro Donald Trump, pra embaixada, pro consulado. Então... Tá se cagando de medo, mas tá se cagando muito de medo. Quero dizer que eu não tenho a menor intenção em ir para os Estados Unidos nesse momento. Não tem não. Nesse momento. E o meu desprezo por Donald Trump, por Marco Rubio e por essa gente continua imenso e enorme. E pelo assassinado também. Então é isso aí, gente. Ele, né, aí quadruplicou a aposta e pronto. É isso aí. Esse é o Eduardo Bueno. Aí nessa entrevista do Flow, voltando, né, o que eu comentei agora há pouco, né? Ele estava nessa entrevista no Flow, esse bate-papo no Flow lá com o Igor 3K, no podcast Flow no YouTube. Aí ele falou uma coisa: eu sou Eduardo Bueno, historiador, jornalista e tal. E o meu alter ego é o Peninha. Tá? É o Peninha. O Peninha não é um personagem? Não é? É o Walt Disney? Não é? O Peninha, não é? Sim, tá aqui o Peninha. Sim, é o Peninha, tá aqui, ó. Olha o Peninha aqui. Cara, é um personagem da Disney, tá? É um patinho assim, tipo o Pato Donald, né? E foi criado em 1964, né? Ele era inepto, né? Demonstrava uma grande inépcia para vendedor, bombeiro, salva-vidas, e na maioria das vezes é retratado como jornalista junto com o Pato Donald no jornal A Patada, que pertence ao Tio Patinhas, né? É isso aí, tá vendo? Ele é um jornalista, o Peninha, tá aí. O apelido é bem bom, bem interessante, né? Mas tem inepto para várias coisas, né? Inclusive para a sua profissão de jornalista, e tá aí. Agora aguenta, o Peninha. Agora você aguenta, querido. A filha dele mora na capital do Texas, em Austin. E tá aí o problema. A filha do esquerdista que celebrou a morte do Charlie Kirk está nos Estados Unidos e o consulado é acionado. Interessante é ver que o segundo, abaixo do Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, que é o Christopher Landau, já cancelou o visto daquele médico neurocirurgião que também comemorou, e o cara já perdeu o visto e já foi demitido de 4 empresas. Vai vendo o que vai acontecer. Vai dar merda, hein? É isso aí, gente. Que nojo desse cara, bicho. Que nojo, pelo amor de Deus. Que coisa horrível, né? Valeu, pessoal. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.